Esse aqui sou eu, e eu tô tentando reaprender a programar fazendo um curso gratuito de Ciência da Computação de Harvard, registrando toda a minha trajetória e evolução aqui neste canal. E nos 2 primeiros vídeos eu concluí a semana 0, na qual o professor introduziu a lógica de programação utilizando o Scratch. Mas de agora em diante as coisas começarão a ficar mais interessantes, porque eu vou sair disso e vou partir pra isso. Então sem enrolação, bora começar a semana 1. Ah sim, a linguagem C, que provavelmente será nossa companheira por um bom tempo nesse curso. Possui todos os recursos do Scratch e muito mais, porém um pouco menos amigável por ser puramente em texto, mas até que não é feia não. Mentira, é feia pra cá. E como em 99% dos cursos de programação, a primeira coisa que obviamente eles vão nos ensinar é printar na tela a famosa frase Hello World, e isso em C fica desse jeito aqui. Poxa, o que esse include aí? E esse int main aí, mano? Void? O que é isso, maluco? Bom, provavelmente se você viu esse código pela primeira vez, essas vozes devem estar ecoando na sua mente agora mesmo. Mas felizmente eu ainda lembro disso desde que vi na faculdade. E é o seguinte, esse include stdio.h que você tá vendo em cima, basicamente é usada quando queremos incluir outras funções pré-definidas da biblioteca de funções. Como por exemplo a função printf, que vai formatar a nossa frase e fazer aparecer na tela. Esse int main é a nossa função principal, que main significa, né, principal. E tudo que tá dentro dos colchetes pertencem a ela. E compilando o nosso código, isso acontece. Pera aí, faltou pular uma linha aqui pra ficar bonito. Pronto, então isso acontece. Nossa! Obviamente que exatos 30 segundos depois, o pessoal das maiores empresas de tecnologia já estavam derrubando a minha porta pra tentar me contratar. Em seguida, o professor David sugere para que usemos uma biblioteca de funções chamada CS50.h, que é do próprio curso, que é usada com fins educacionais, para aprendizado e tal. Então ela faz algo como ajudar você a simplificar as coisas e escrever menos códigos, como por exemplo, para eu atribuir a frase Hello World uma variável, eu teria que escrever todas essas coisas que estão vendo na tela. Então com a biblioteca do curso eu simplesmente escrevo getString, que dá no mesmo, então por que não usar, né? E para armazenarmos uma frase e uma variável, devemos dizer primeiro qual o tipo da variável. Nesse caso, já que é um texto, devemos usar o tipo string, e logo depois o nome da variável que a gente quer dar para ela. E para atribuir o valor, nós devemos usar o valor igual, e em seguida usamos o getString, abre e fecha parênteses, e depois abre e fecha aspas, pois é um texto, e no final não pode faltar o ponto e vírgula. E para printarmos ela na tela, nós também precisamos dizer qual o tipo da variável que queremos printar, e para isso usamos o %s, s, né, de string, uma vírgula fora das aspas e o nome da nossa variável. Sim, galerinha, tem muita coisa chata nessa linguagem C. Então, rodando o nosso código, isso acontece. Mas pera aí, meu nobre, não apareceu absolutamente nada embaixo, tá tudo em branco. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês. A função getString vai armazenar aquilo que você digita. Então, se eu digitar essa frase, é sério, deixa o like, e apertarmos Enter, ela vai aparecer printada logo em seguida. Uau, realmente incrível. E claro, ainda estamos falando apenas de armazenar textos, mas você também pode armazenar vários outros dados, como caracteres, números com vírgula, e também pode armazenar números inteiros. E para isso utilizamos a palavra int. Por exemplo, se eu criar duas variáveis chamadas número 1 e colocar o valor de 33 e depois outra variável chamada número 2 e colocar o valor 77, podemos printar a soma deles. A única diferença é que você coloca porcentagem D e em seguida coloca número 1 mais número 2. Não! E esse aqui seria o mundo se 33 mais 77 fosse 100. Continuando a nossa aula, até porque são mais de 2 horas de aula, velho, meu Deus do céu. É introduzida as condições, e a partir de agora nosso código vai ficar um pouco mais complexo e, digamos, divertido de se mexer. Primeiramente, você tem que saber que só existem 2 tipos de resultado em uma condição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E para isso vamos utilizar a palavra if, que traduzindo fica se. Vamos usar o mesmo código, se abre e fecha parênteses, número 1 mais número 2 for igual, e nesse caso devemos usar 2 sinais de igual, pois o sinal quer dizer que estamos atribuindo algum valor. E nem me pergunto por quê, algum infeliz do passado decidiu que fosse assim, então tá tudo bom. Então, se o número 1 mais número 2 for igual a 100, vamos printar na tela o mundo é um lugar melhor. Else, que significa se não, vamos printar brr. Então, bora rodar e obviamente vai aparecer o brr, porque 77 mais 33 infelizmente não é 100. Mas ainda existe um jeito de fazermos 2 verificações e um único if, que é utilizando o ou. Isso mesmo, se o número 1 mais número 2 for igual a 100, ou número 1 mais número 2 for igual a 110, printa a mensagem na tela. E nesse caso, qualquer uma dessas variáveis, se ela for verdadeira, toda a condição vai ser verdadeira. Então, se rodarmos o nosso código, tá aí. O mundo é o lugar melhor. Bem legal, né? Claro que eu tô resumindo bastante coisa, não tem nem como falar tudo também. E agora começamos na parte dos laços de repetições, começando pelo while, que quer dizer enquanto. Então, para utilizar é simples, vou criar uma variável de valor 1 e while, dentro dos parênteses eu coloco enquanto o número for menor que 100, e utilizamos o símbolo de menor mesmo, essa boquinha que você tá vendo aí. Vamos printar na tela o número e depois vamos atribuir um valor ao
um número, que vai ser número igual número mais 1. Podemos reduzir também esse código para apenas número mais, que dá no mesmo. Então toda vez que entrar nesse laço, ele vai adicionar mais 1 no número. Isso vai acontecer enquanto ele for menor que 100. Então rodando, olha só, ele printou de 1 até 99. É muita massa. E outro laço de repetição, que é o meu preferido, aliás, é o for, que traduzindo fica para. E olha só como ele funciona. Você coloca o for, cria um valor inicial, como por exemplo, int i igual a 0, vírgula, coloca a condição, que eu vou colocar aqui enquanto i for menor que 100, vírgula, e agora coloca o incremento, ou seja, i mais mais. E beleza, é o mesmo código que vimos antes. E rodando ele printa até 100. Olha que massa, é muito bom. E quase chegando no final da aula, o professor ainda inventa de falar sobre abstração, que, pra quem não sabe, é basicamente uma forma de reduzir a complexidade do código e fazer com que o código fique mais legível. Como por exemplo, ao invés de printarmos um número diretamente na função principal, eu posso criar uma nova função do tipo vazio, já que não vai retornar nenhum tipo de valor mesmo, e colocar lá dentro o nosso printf. E dentro dos parênteses nós colocamos uma coisa chamada parâmetros, que são variáveis declaradas diretamente no cabeçalho da função. E me deixa explicar o porquê disso. Quando criamos nossa variável número dentro da função principal, ela ficou limitada a apenas existir dentro dessa função. Então, para resolvermos isso, criamos outra variável chamada simplesmente de n, que também vai printar o nosso n. Ok, mas que valor tem esse n? É agora que acontece a mágica. Vamos chamar a nossa função mostrar número e em seguida, dentro dos parênteses, vamos colocar a nossa variável número. E pronto, o valor de n passa a ser o valor de número. E se printarmos, olha só o que vai acontecer. Erro. Por que será, hein? Primeiramente, porque a linha de leitura da linguagem C sempre será de cima para baixo. Então, simplesmente, quando ela lê essa função dentro do for, ela vai dizer que não existe, pois ainda não lê o restante abaixo. E também porque o jumento aqui esqueceu o ponto e vírgula, velho. Parabéns. Então, para resolvermos isso, devemos declarar ela antes da nossa função main, chamando ela de void mostrar número. Abre e fecha parênteses, Não esqueça o ponto e vírgula, pelo amor de... e rodando o nosso código roda perfeitamente. Claro que estou explicando do meu jeito, mas você pode deixar qualquer pergunta nos comentários aí, viu? E no final ainda o professor propõe para nós um desafio. Sabe o jogo do Mario? Você conhece o Mario, mano? Ele propõe para que façamos um programa que reproduza aquela escadinha no final da fase. E o código deve rodar da seguinte maneira. Primeiramente, o programa pede para que o usuário coloque um valor de 1 a 8. E dependendo da quantidade, isso deve aparecer. E também é proposto outros 3 desafios um pouco mais hardcore de se fazer. E como o programador gosta de passar raiva, eu decidi fazer todos eles.